da administração da Santa Casa, então eles decidiram por paralisar. Fizeram isso legalmente, procuraram o sindicato, representação da classe, avisaram com antecedência até fazer a paralisação. A gente entende, a gente respeita o profissional, porque ninguém merece trabalhar sem receber seu salário. Só uma pergunta, o salário não foi pago integralmente, não houve assim um parcelamento do salário? Segundo eles me falaram, já vinha sendo pago em parcelas. Certo. E aí, desde outubro, cá, nem a parcela. Foi isso o que eles deixaram, o que eu entendi a partir da fala dos médicos com quem eu conversei. Entendi. E a situação, por exemplo, do pronto-socorro do Hospital Escola, como é que ficou? Se não há um atendimento ali da Santa Casa, claro que vai onerar um pouco lá o Hospital Escola. Exatamente. Né? Porque nós só temos 2 aqui em Itajubá. Isso. O caminho que eu segui foi basicamente esse. Eu conversei primeiro lá com os médicos da Santa Casa, do pronto-socorro da Santa Casa. Depois, no mesmo dia, conversei com a direção da Santa Casa para entender a questão financeira, qual é a dificuldade que eles estavam tendo realmente. Depois disso, eu fui até o pronto-socorro do Hospital Escola para sentir o impacto que tinha causado lá em razão do fechamento da Santa Casa. Eu estive lá com o Dr. Carlos Magno, que é representante do hospital, da diretoria do hospital, conversei com a enfermeira-chefe, acompanhei o trabalho dos médicos lá, conversei com pessoas que estavam no pronto-socorro, para tentar entender o impacto que tinha acontecido. E realmente havia um acúmulo de pessoas lá. Aumentou a demanda. Mas muita gente de fora da cidade também, que é uma realidade nossa, muita gente de fora que veio para ser atendida pelo nosso hospital. Conversei também com representantes da prefeitura, secretário de saúde, secretário de finanças, com o prefeito, para fechar ali todos os envolvidos na situação, para entender de maneira clara o que estava acontecendo e tentar ajudar a resolver essa situação. Tenente, perdão, desculpe. O recurso que vem do Estado, que o Estado manda tanto para o Hospital Escola e para a Santa Casa. Para Santa Casa. Por que a situação do Hospital Escola está normalizada e a Santa Casa não? Eu nem diria normalizada. Né? O hospital não está com problema de pagamento. Exatamente. Aí que essa que é a grande questão que tem que ser debatida e compreendida. Sim. Nós, como clientes, né, se formos ao Hospital Escola, ao pronto-socorro, seremos atendidos, os médicos estão lá trabalhando normalmente. Mas a situação financeira do Hospital Escola, ela é muito séria, bem mais grave do que a da Santa Casa, porém eles conseguem manter o salário, o pagamento do salário dos seus servidores, dos seus funcionários. Há escassez de recursos, porém o profissional está sendo remunerado. Essa é uma realidade, Luciano, que a gente vem acompanhando, nós de Minas Gerais em especial, a gente vem acompanhando essa realidade há mais de um ano. Não é novidade para ninguém os atrasos ou descumprimento de repasse público por parte do governo do Estado. Isso já vem se arrastando há mais de 2 anos. E para reforçar aqui, o governador Zema, dos 2 repasses que ele já teria que ter feito aos municípios, não o fez da maneira que deveria. Na primeira semana de janeiro, não é dívida do Pimentel, não. A dívida do Pimentel a gente nem consegue contar o que ele deixou para o Estado. Mas já os repasses de 2019, com recursos e impostos de 2019, o governo do Estado não conseguiu cumprir já os 2 primeiros desse ano. Então imaginem a situação, imaginemos nós a situação dos municípios que já há 2 anos não vem recebendo os seus recursos e começou 2019 com a esperança de que a coisa pelo menos regularizasse, já nem considerando mais aquela dívida, que hoje a dívida do governo do Estado com Itajubá especificamente passa da casa dos 30 milhões de reais, sem contar com esse atraso, as prefeituras estavam esperando pelo menos receber em dia 2019, mas repito, os 2 primeiros repasses de 2019 já não foram feitos para dar algum fôlego pelo atual governador, e isso eu sei porque eu conversei com o secretário de Finanças, mas vamos lá, a realidade do descumprimento por parte do governo do Estado, todos nós já conhecemos. Santa Casa já conhece isso há 2 anos, o Hospital Escola já conhece isso há 2 anos, Prefeitura já está sabendo disso há 2 anos, vem vivendo, vem convivendo, sobrevivendo a essa realidade difícil há um bom tempo. E aí a gente vê a diferença dentro da instituição. A Prefeitura está sem receber seus repasses, mas o salário dos seus servidores está em dia. O Hospital Escola está sobrevivendo sem seus repasses, mas está com seu salário em dia. A Santa Casa está sobrevivendo sem os repasses, o governo do Estado também.
mas os seus salários não estão em dia. Então é importante a gente perceber, no momento da dificuldade, ninguém está dizendo aqui que tem alguém vivendo num mar de rosas. Não, as instituições, principalmente da área de saúde, do estado inteiro, passam por uma dificuldade muito grande. Isso é uma realidade. E aí a diferença vem na gestão. É isso que eu ia te perguntar. Por que existe a diferença se alguns conseguem pagar o salário do servidor e outros não? Não é uma situação fácil, isso todo mundo sabe. E aí o resultado, como já dizia, né, uma vez eu ouvi a Marta Suplicy falar na televisão, trabalhar com dinheiro é fácil. O difícil é trabalhar sem dinheiro. Ela era prefeita de São Paulo quando ela falou isso. A gente vê a diferença de competência, Luciano, quando você, diante da dificuldade, consegue dar resultados. Saber fazer aplicação. É aí que você vê a diferença do bom gestor. Isso é muito importante. Um detalhe importante também que a gente tem sempre que frisar e deixar isso claro. As instituições são independentes. Então, a Santa Casa ela é uma instituição independente, ela não é uma instituição mantida pela prefeitura. O Hospital Escola é uma instituição independente, ela não é mantida pela prefeitura. O que a prefeitura mantém os postos de saúde, né? Inclusive nós temos aí 5 postos de saúde atendendo em horário estendido até às 19 horas, isso aí desde o ano passado, para poder facilitar o atendimento da população que precisa de algo mais simples, para poder desafogar exatamente o pronto-socorro com esses atendimentos que não é de emergência ou urgência. Mas a prefeitura ela é responsável pelos postos de saúde. Santa Casa e Hospital Escola, elas recebem, dentre outros repasses, um repasse municipal. Que antes, isso começou, salvo engano, no governo do BPS. No governo do prefeito BPS, a prefeitura começou a fazer esses repasses para os pronto-socorros do Hospital Escola e da Santa Casa. Da onde que vem esse recurso? Foi uma ideia, inclusive, do então vereador Rodrigo Vieira. Não sei se alguém conhece esse rapaz aí. Mas foi uma ideia do então vereador Rodrigo Vieira, uma sugestão encaminhada, uma indicação encaminhada para o prefeito, e na época começou a criar esse repasse. Desde então, a esse repasse. Na época que o Rodrigo assumiu em 2013, a prefeitura, eu estava como seu secretário de administração, esse repasse era da ordem de R$60 mil. Passou para R$200 mil mensal. O repasse aumentou de 60 para 200 São mil. Quantas unidades ao total em Itajubá? Eu estou falando esse repasse para Santa Casa Hospital, ok? Ah, tá. Esse repasse que a prefeitura faz para os prontos-socorros do Hospital Escola e da Santa Casa. Isso é uma realidade que começou no governo BPS, ampliada no governo Rodrigo Vieira em 2013, quando ele assumiu. Tá, agora só a sua pergunta aí? Sim. Nós temos em torno de 25 unidades de saúde na cidade. Então, essas unidades de saúde são de responsabilidade da prefeitura. Da prefeitura. E da onde que vem esse recurso para atender as unidades? Da prefeitura? Não vem do Estado. Não vem do Estado, são recursos próprios da prefeitura. Né? Hoje nós temos aqui, aí já um conceito mais técnico, o conceito de gestão plena da saúde, né? Que a prefeitura, a Secretaria de Saúde recebe os recursos e é responsável pelo repasse para as demais instituições. Nós temos aí uma gestão plena de saúde, é o termo técnico, aí o secretário Nilo saberia explicar isso até melhor que nós. Mas os repasses vêm das outras entidades, outros níveis de governo. Uma coisa interessante também, Luciano, a prefeitura ela recebe o repasse do governo do estado e então faria o repasse às instituições. Se a prefeitura estivesse esperando receber o repasse para só então mandar esse dinheiro para a Santa Casa e para o Hospital Escola, ela estaria sem mandar há quase 2 anos. Porque há quase 2 anos, eu repito, os recursos não vêm na sua integralidade ou não vêm no prazo previsto. Acumulando hoje uma dívida de mais de R$30 milhões. E como é que a prefeitura conseguiu essa mágica? Fazendo gestão interna. Gestão interna da prefeitura, ela tem mantido os repasses para as instituições, mesmo sem receber o que estava previsto, orçado e combinado com o governo do estado. Então, você ouvinte aí que está nos acompanhando, para você entender, é como se você tivesse que receber o seu salário para pagar a sua dívida. E aí o seu patrão não vem te pagando o teu salário há mais de 2 anos. E você dá um jeito de pagar a sua dívida. E mesmo assim você continua pagando as suas dívidas em razão de um ajuste interno que você fez dentro da sua casa. Economiza aqui, corta ali. Exatamente. E é isso que a prefeitura tem falado. E eu falo isso com conhecimento de causa, Luciano, porque por 5 anos eu fui secretário municipal. Então eu sei do que eu estou falando. Não só do que eu ouvi do secretário de saúde, não só do que eu ouvi do secretário de finanças, que eu peguei essas informações apenas atualizadas. Mas eu sei o que eu estou falando, porque por 5 anos eu estive lá dentro,
trabalhando junto da equipe do Rodrigo e do Christian, então eu sei do que eu estou falando. O trabalho, o esforço que é feito pela equipe para que a cidade não sinta tanto o impacto que é a dívida que o Estado vem acumulando com o nosso município. A realidade dos outros municípios também é semelhante. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita responsabilidade nesse momento. Por isso eu tive a preocupação de ouvir todos os envolvidos. Hoje à tarde, hoje às 13 horas, na Câmara Municipal, haverá uma reunião extraordinária da Comissão de Saúde, presidida pelo vereador Dr. Kenner, onde ele ouvirá representantes da Santa Casa. Então você ouvinte, você que acompanha a Rádio Futura e quiser se inteirar deste assunto, ouvindo de maneira formalizada, porque o órgão formal que pode fazer isso na Câmara Municipal é a Comissão de Saúde. Então, depois de todas as minhas visitas, eu fiz uma indicação para a Comissão de Saúde para que eles ouvissem, convidassem representantes da Santa Casa para ouvi-los e tentar entender o que está acontecendo. Então, o presidente da comissão, o vereador Dr. Kenner, fez então esse convite e uma reunião extraordinária. A reunião seria na quarta-feira. Em razão da urgência do assunto, ele preferiu marcar uma extraordinária para hoje. Então, hoje, às 13 horas, na Câmara de Itajubá, haverá uma reunião da Comissão de Saúde, ou para ouvir exatamente os representantes da Santa Casa e tentar entender e ajudar a resolver essa questão. Para esclarecer, eu gosto sempre, eu acho que como vereador a gente tem essa obrigação, e usando o canal da rádio, dos órgãos de imprensa, é importante esclarecer para que, porque tem muita gente, Luciano, que usa dessa situação, que é crítica. A gente se preocupa com os profissionais que estão sem receber seu salário, a gente se preocupa com a população que deixa de receber um atendimento, uma prestação de serviço público de qualidade. É um efeito dominó, né? E tem pessoas que usam dessa situação para se promover ou para prejudicar a cidade. Então é importante a gente ter as coisas muito claras. A gente ouve de maneira distorcida algumas afirmações que circulam principalmente pelas redes sociais, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Algumas pessoas falando de maneira irresponsável até que o prefeito estaria ameaçando a Santa Casa, fechar a Santa Casa. O prefeito não pode fechar a Santa Casa. O prefeito não é dono da Santa Casa, o prefeito não é a autoridade sobre a Santa Casa. A Santa Casa, repito, é uma instituição independente. Porém, ele tem uma obrigação legal. A prefeitura tem um convênio, não sei qual é o termo correto, um contrato, um termo de parceria com a Santa Casa e com o Hospital Escola. A prefeitura mensalmente repassa um valor de dinheiro público, de dinheiro do povo, para essas duas instituições manterem o pronto-socorro. A partir do momento que a prefeitura passa o dinheiro para a instituição, que é para manter o pronto-socorro, e aquela instituição não paga o salário do profissional do pronto-socorro, a instituição está descumprindo o contrato. Então, por lei, até para não correr o risco de ser cassado, o prefeito tem que ter a preocupação. Toda vez que ele repassa o dinheiro para a instituição presta conta. Sim. Então, se ela não presta conta, ou se ela não está cumprindo, não estou falando que está acontecendo, mas pelo que diz os médicos, que desde outubro não recebe. E a Santa Casa, eu falo aqui com todas as palavras, está com uma parcela em atraso do repasse municipal, que é a parcela de dezembro. Repito, mesmo sem receber os repasses do Estado, a Prefeitura vem mantendo os seus repasses para as instituições. Ou seja, outubro foi feito, novembro foi feito. O pagamento de outubro foi feito, o pagamento de novembro foi feito, o pagamento de dezembro, o secretário de Saúde e Finanças se comprometeram a fazê-lo ainda este mês. Ou seja, se a Prefeitura repassa o dinheiro para a instituição e a instituição não usa esse recurso onde deveria, está havendo aí um descumprimento do contrato. Por lei, o prefeito fica impedido, não é que ele quer, ele não pode passar dinheiro para o parceiro que não está cumprindo o contrato. Mas esta preocupação ela é legal, existe a fiscalização para isso, existe o Ministério Público para isso, existem os vereadores para isso, o prefeito tem que ter essa preocupação, o seu procurador jurídico tem que ter essa preocupação para manter uma situação legal. Então, vamos ter muito cuidado quando a gente fala, não usar da situação que a Santa Casa precisa de toda a nossa atenção, de todo o nosso carinho, de todo o nosso respeito. Não vamos usar dessa situação para prejudicar a cidade ou prejudicar politicamente quem quer que seja. Não é essa a ideia. A ideia é resolver o problema. Então, esclarecer, passar as informações sem meias palavras, isso é fundamental para que toda a população compreenda o que realmente está acontecendo na nossa cidade. Mas a conversa sua com os representantes lá da Santa Casa,
eles atribuem a quê esse atraso? Eles culpam o Estado ou culpam a Prefeitura? Os profissionais, eles reclamaram muito claramente, e esta informação eu passei, inclusive, para a direção da Santa Casa, eles reclamam de falta de informação. Eles não têm, palavras dos próprios representantes, o que eu falei, eles não têm informação por parte da administração da Santa Casa. Se tem ou não tem... Porque se a Prefeitura fez o repasse em outubro, novembro, só está com dezembro atrasado... Eles não justificariam os 90 dias. Tanto que eles não sabiam dessa informação, eles me pediram essa informação. Eu solicitei, portanto, essa informação formalmente aos secretários de Saúde e de Finanças. Eles me passaram a planilha de pagamento com as datas de vencimento, com as datas de envios do recurso, e encaminhei isso para os médicos. E a Santa Casa fala o quê? A Santa Casa fala que realmente a tabela do SUS é um problema, e gente, todo mundo sabe. Fala que o problema de repasse atrapalha a instituição. E aqui é importante a gente fazer um parêntese, e eu falei isso para a Renata, administradora da Santa Casa, que é uma amiga minha, mas falei para ela, falei, Renata, nós temos que ter muito cuidado, porque há 3 meses a Renata estava no papel de propaganda política eleitoral do deputado do PT, elogiando e agradecendo sua parceria. Ela, como responsável da Santa Casa, sabia melhor do que ninguém que há 2 anos o governo do PT, aquele que ela estava elogiando no jornalzinho, não repassava dinheiro para a Santa Casa. Só foi passar a eleição, e vamos lembrar que a eleição foi em outubro, e os médicos que queixam-se do salário de outubro, uma mera coincidência. E o deputado fala o que disso? Passou, o deputado eu não ouço, desde então. Desde que passou a eleição, eu só vi o outdoor dele. Não vi mais nada dele, só o outdoor. Então, desde outubro, e aí eu sou um pouquinho inteligente para tentarem fazer de conta que não tem nada a ver com questão política isso. Só foi passar a eleição, o governo do PT perder, e aí a Santa Casa começa a atrasar o salário dos seus médicos. Me desculpe aqui, eu estou sendo muito sincero. Eu sou um pouquinho inteligente para tentarem me convencer de que não há um cunho político nessa questão. Mas eu tenho se há ou não, essa é a minha opinião, por favor. Se há ou não, é aí que entra, Luciano, a Câmara Municipal, chamando a representação da Santa Casa para ouvi-los, pedindo documentação, analisar a questão, a movimentação financeira, para concluir oficialmente, então, qual é a real situação daquela instituição. Mas é muita coincidência para mim. Na minha opinião, isso aconteceu exatamente no período pós-eleição. Mas o deputado foi reeleito. Sim, nós sabemos disso. Com votos aqui no município. E não tinha que haver uma união política para... Muito se fala nisso, na união política por conta do município. Ô, Luciano, foi o que eu comecei a minha fala falando exatamente essa questão, né? Não usemos dos problemas da cidade para nos promover politicamente. Isso acontece repetidas vezes. E eu estou aqui exatamente na função, na minha obrigação funcional de alertar a população. Não nos deixemos levar por razões partidárias, político-partidárias, e usar dos problemas da cidade, principalmente problemas de saúde. Eu acho isso um crime, você usar do problema de saúde, seja de um indivíduo ou de uma comunidade, para se promover politicamente. Isso é um crime, isso além de antiético, isso é criminoso. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E nós, como população de Itajubá, nós como cidade de Itajubá, não podemos deixar isso acontecer. Nós temos 2 instituições que merecem todo o nosso respeito aqui, Hospital Escola e Santa Casa, que devem ser tratadas, que merecem ser tratadas com o respeito que elas exigem, pela tradição que elas têm, pelo serviço que prestam na nossa cidade. Então, se alguém está usando essas instituições para politicamente se promover ou politicamente prejudicar a cidade, nós não podemos permitir que isso aconteça. Repito, reitero, reforço, a gente sabe que as Santa Casas do país inteiro passam por dificuldade. Questão de gestão interna, é fundamental que as instituições de saúde sejam reconhecidas como uma empresa que precisa se sustentar. Ela precisa ser saudável financeiramente falando. Senão, ela fecha as portas. No geral, nunca mais ela tem que se manter. Isso, e para ninguém interessa o fechamento das portas de uma Santa Casa, de um hospital, seja onde for. Principalmente em Itajubá, onde nós temos 2 instituições tão tradicionais. Então, a necessidade, a importância de tratarmos esse tema com clareza, com a formalidade que o tema exige, dentro da legalidade que aquilo exige, é muito importante. E a população, nesse momento, tem um papel fundamental
de se manter informada, de se manter por dentro do que está acontecendo, sem se deixar levar por informações distorcidas ou até mal intencionadamente divulgadas por meios não oficiais, vamos falar assim. É porque é bem estranho. Ouvindo Zé Neto dando parabéns e dizendo que Itajubá precisa cada vez mais de realizações, realmente, para continuar sendo a cidade fácil de ser amada. Nós estamos aí às vésperas dos 200 anos da nossa cidade, nós merecemos realmente o melhor, a cidade merece o melhor, e não é uma questão pontual que vai fazer com que a gente deixemos de acreditar. Claro. Eu te fiz a pergunta no potencial da nossa cidade. Muito se fala de união política e as pessoas que conseguem. Você sabe, você concorreu ao pleito, você melhor que ninguém sabe como é difícil você conseguir mostrar suas propostas e conseguir vencer uma eleição, porque não é fácil. Sim. As pessoas, a gente sabe disso, o que eu estou falando aqui não é segredo para ninguém. As pessoas se vendem e depois reclamam do governo. Sim. Então, por isso que eu sempre uso, Luciano, dos meios que eu tenho disponíveis para levar a informação para a população, a importância da conscientização da população. Fui por um ano secretário de comunicação da prefeitura. Eu sei da importância e do impacto que tem se você tem uma população bem informada e conscientizada. Em Itajubá nós temos uma população que tem um nível de instrução mais elevado que a maioria do país. Então, isso é um grande fator positivo que nós temos na nossa cidade. Então, usar isso a nosso favor. Nós temos que usar isso a nosso favor. Por isso a população de Itajubá é tão importante nesse momento. Ter a população junto, atuando junto, consciente do que está acontecendo, é importante. Se inteirar do assunto. Porque nós temos uma população que é crítica. Ela é crítica em razão do seu alto grau de desenvolvimento intelectual, social, até econômico. Essa população ela tem que estar consciente da realidade, e aí nós vivemos numa era em que as redes sociais são muito úteis, são muito importantes, mas também tem aí seu lado negativo, que é o lado de nossa geração, aprender a lidar com isso, com a informação sempre muito rápida. Nós temos que saber lidar com isso. Por isso é importante usar do máximo de meios necessários, disponíveis, para levar informação. Aqui, enquanto nós estamos falando para os ouvintes, nós estamos também no Facebook, então, no Facebook da rádio. A minha assessoria compartilhou essa transmissão também pela minha rede social. Por quê? Porque quanto mais canais nós usarmos para chegar ao máximo possível de pessoas, isso aí não é um favor e não é à toa. É muito importante. Tem mais gente ouvindo. O prefeito Rodrigo Ria está na escuta. Tá te dando eu estava na também. Escuta dele. Ele estava lá na Jovem. Daqui a pouco a gente também replica aqui o programa a partir da 13h. O prefeito estava ao vivo na Rádio Jovem das 9 às 10. Eu acompanhei o programa com o secretário de comunicação, Francisco Tomazoli, com o Willer Cantuária. Aí terminando lá, a gente entrou aqui, então está um ouvindo o outro, porque estamos todos preocupados. E aqui eu estou falando como fiscal da prefeitura, como vereador que estou, fiscal da prefeitura, preocupado com o bom andamento da administração pública de nossa cidade. Ô Melo, deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal. No seu ponto de vista, na sua maneira de pensar, na sua maneira de gestão, qual que é a solução que você vê para o Estado? Porque não é fácil essa mazela durante praticamente 2 anos de falta de repasse, falta de um administrador assim mais competente. Como é que você vê a solução para esse problema? O que o Estado deveria fazer para poder resolver o problema esse emergencial, né, de repasse para os municípios? Ô Luciano, você começou a pergunta fazendo assim, qual a sua visão pessoal disso? Então eu vou me sentir muito à vontade para responder. É isso que eu espero. Eu não votei no governador Zema, não apoiei o governador Zema, torço para que ele faça um excelente governo, evidentemente, isso é a democracia, né, ter um respeito tremendo pelo resultado das eleições, e torço, então, portanto, pelo seu sucesso. Eu acho que na ânsia, na vontade, na necessidade, na carência que nós estávamos pelo novo, nós acabamos optando pelo novato. E um novato, para administrar uma entidade tão complexa quanto um governo de Minas Gerais, vindo aí de 4 anos de um desgoverno do Pimentel, um novato vai sofrer muito para conseguir recolocar o nosso Estado nos trilhos. Torço para que ele consiga, tenho que acreditar que ele será capaz de fazer isso, mas o que precisa ser feito? Precisa de experiência de gestão.
pública, principalmente. Pública, né? Coisa que o governador Zema não tem. Espero que ele seja capaz de escolher uma equipe que o conduza para isso. Torço de coração para que ele consiga isso. Mas tem uma grande preocupação. Tanto é que já nas suas 2 primeiras semanas de governo, ele descumpriu a sua obrigação. Não é cobrar do passado. Eu estou dizendo, o que ele recebeu do Pimentel, assumiu, né? o que ele recebeu do Pimentel é imperdoável, é incalculável. Porque quando você concorreu à eleição, você sabia do problema. Sabíamos. Então, se você ganhou, você tinha uma solução para o problema. Exatamente, todos nós sabíamos. Então, é aquela história, você assume a gestão de uma empresa, de uma instituição... E agora o problema é meu. Com a dívida. Mas você também está recebendo imposto, porque todo dia você é ouvinte da Rádio Futura, que está nesse momento na Rua Nova fazendo uma compra, você está pagando ICMS. Claro. Então, esse imposto, que desde do dia 1º de janeiro você está pagando, ao ir num restaurante comprar comida, ao ir numa loja, ao ir comprar pão, qualquer coisa, combustível. Você está desde o dia 1º, você está pagando imposto. Esse dinheiro vai para o governo e deve voltar, parte dele, para os municípios. Então, não estou falando de dívida. Estou falando daquilo que foi pago esse ano já. Ele já descumpriu. Então, já começou errado. Talvez pelo susto que ele tomou. Talvez pela insegurança que ele está tendo diante de um problema que ele não tinha noção do tamanho e que ele não tinha preparo para encarar. Repito, torço para que ele consiga reverter essa situação. Mas o que precisa, respondendo a tua pergunta de maneira muito direta, o que precisa para resolver o problema do Estado de Minas, muita experiência de gestão. Então não basta ser só empresário, então. Você tem que ter... Você pode gerir bem a sua empresa, mas a máquina pública... Ô, Luciano, tem que ter tarimba. Por isso que eu volto à mesma questão. Não nos deixemos levar por informações incompletas ou distorcidas que a gente ouve. Fulano é um grande empresário. Será que é? E mesmo se for, será que isso resolve? Como é que um grande empresário resolve um problema de uma loja dando prejuízo? Demite e fecha a loja. Agora, eu falo para você. Gestão pública. Os hospitais dão prejuízo. O que o governador vai fazer? Vai fechar? Manda todo mundo embora. A lógica é outra. Na gestão pública, o que interessa é a prestação de serviço de qualidade. Você não resolve o problema. Escola dá prejuízo. E aí, o governador vai fazer o quê? Fechar as escolas? Demitir professor? Não é assim que se resolve. Então, gerir uma empresa, a gestão privada, eu já trabalhei na área privada, já trabalhei na área pública, trabalhei 5 anos na Embel, a empresa pública, trabalhei na Embraer, empresa privada, eu sei a diferença que é. Empresa privada, o objetivo é lucro. E tem que ser, senão fecha. Gestão pública, o objetivo é prestar serviço de qualidade, não é lucro. Então, a lógica de raciocínio utilizando são bem os completamente diferentes. Como se disse há pouco, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E por isso a importância de passar as informações com transparência, sem meias palavras, para que todos nós tenhamos essa consciência. E na hora de escolher, a gente não fazer uma escolha equivocada, até mesmo que seja com a intenção de acertar. A gente tem que ter o máximo de informação possível para poder tomar a decisão correta. E a gente sabe, e é verdade, é a realidade, que muita gente usa do problema, do seu problema, ouvinte, do seu problema, a população, para se promover, para se dar bem, para desprestigiar o adversário. Isso é a realidade, isso acontece. Nós precisamos estar preparados para lidar com isso. Nós precisamos saber lidar com isso para não sermos vítimas de governos, de desgovernos que a gente está acostumado a ver. E aqui eu me dou a liberdade, Luciano, de usar o meu estado natal de exemplo. Nascido no Ceará que sou, não moro lá há mais de 20 anos, mas minha mãe mora lá até hoje. E todo mundo, você ouvinte da Futura, sabe o que está passando o Ceará hoje, é a onda de violência. E lhe digo, isso não é onda, porque há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, essa é a realidade do povo cearense. E muita gente do país foi iludida pelo discurso falso de um político cearense que se dizia o exemplo de gestor que transformou o Ceará numa Suíça, no hemisfério sul, e que não era verdade. Que quem mora lá, quem vive lá, sabe que não é verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado com discursos, com propagandas políticas. E aqui eu repito, a gestora da Santa Casa, há 3 meses, estava lá a foto dela no jornalzinho do deputado Ulisses, elogiando e agradecendo o governo do Estado. De repente, não mais que de repente. Será que até então era uma situação tão perfeita assim, a da Santa Casa? Todos nós sabemos que não. Ela sabe que não. Será que ela foi ética ao fazer isso? Ao ir
para o jornal imprimir a sua foto sorridente e a sua fala, entre aspas, lá, uma frasinha elogiando o governo. Será que isso foi ético? Será que isso foi correto com a população que hoje vai na Santa Casa e dá com a porta do pronto-socorro fechada? A gente precisa, desculpa de verdade, precisa pensar e refletir sobre isso. Às vezes algumas pessoas costumam não gostar do Melo porque o Melo fala umas verdades, mas eu falo verdade depois de ter ido lá no local visitar. Averiguar. Né? Eu sempre tenho essa preocupação. Se eu tenho e a minha função me exige me posicionar em relação a isso, e aí outra questão, onde é que está o seu vereador nesse momento? Ele precisa se posicionar. Eu tenho obrigação, eu ganho R$7.000 por mês para isso. Eu ia te fazer a última pergunta, seria essa. De me posicionar. Quem que está junto com você ali? Tenho que me posicionar. Então, onde o seu vereador, caro ouvinte, está agora, ele precisa se posicionar. É nossa obrigação, a gente recebe para trabalhar nisso. Então, antes de me posicionar, antes de vir à rádio, antes de ir às minhas redes sociais, eu tive preocupação de ouvir todos os envolvidos. E aí eu tenho um grande problema comigo, a minha memória. Que como eu tenho uma bagagem bem considerável na gestão pública, eu sei tudo o que acontece. A minha memória está guardada e eu fui a cada um dos ouvidos, ouvi a cada um e, na dúvida, pedi o documento. Para ter a confirmação da informação. E aí, depois disso tudo, eu tenho a minha opinião formada e fui ao órgão responsável na Câmara, que é a Comissão de Saúde, cobrar deles uma ação urgente. Resultado, hoje às 13 horas nós teremos a reunião de comissão para ouvir os envolvidos e tentar esclarecer esse assunto. Deixando claro, é dinheiro do povo que está em jogo. É dinheiro público que está em questão. Ô Melo, que ninguém nos ouça, vou falar bem baixinho aqui. Dos seus pares, quem que está junto com você lá? Nós temos vários vereadores que estão atuando junto com a gente, Luciano. Seria até injusto citar o nome de algum e esquecer outros. Mas é importante, quando eu faço essa pergunta, para provocar o ouvinte, porque assim, é muito fácil você ser um político sempre em cima do muro. Você nunca ter posicionamento. Esperar as coisas acontecerem. Né? E aí, de acordo com o lado que o bonde vai, você vai junto. Isso é covarde. Não espere isso de mim. Hoje estou como vereador e eu tenho obrigação de me posicionar até para prestar contas para o meu eleitor. Nós observamos isso na votação, né, do número de vereadores. Né? Exatamente. Então nós temos que ter isso muito claro até para prestar contas. Eu estou lá, toda decisão minha, toda fala minha, todo voto meu é uma prestação de contas ao meu eleitor. Aquele cidadão que acompanha o meu trabalho e confia no meu trabalho. E nós, políticos, temos essa obrigação. Então, por isso a minha preocupação. Por que o Melo está falando sobre Santa Casa? Porque é meu dever fazer isso. É meu dever. Eu lembro que quando eu postei a informação, eu estive no pronto-socorro da Santa Casa do Hospital Escola. Alguém foi lá e comentou assim, ele só vai lá agora, que deu problema. Eu falei, não. Eu assumi a vereança em fevereiro de 2018, faz nem um ano. Logo que eu assumi, eu fui no pronto-socorro da Santa Casa e do hospital. E aí na época eu lembro que disseram, ele está fazendo isso só porque é ano de eleição. Agora eu fiz de novo. Eu faço isso, não é porque é ano de eleição. Eu não faço isso porque eu quero aparecer, eu faço isso porque eu ganho para isso. Você, cidadão, paga o meu salário para eu fazer isso. Para eu fiscalizar a prestação de serviço público. Seja na área de educação, seja na área de saúde, seja na área de segurança pública, seja a área que for. Gerou dúvida, vamos lá. Eu tenho que estar lá. Por essa razão, assim como eu tive agora com o secretário de saúde, há 2 semanas eu tive com o secretário de educação. Eu estive em 3 creches que eu precisei visitar em razão de um questionamento que eu tinha. Fui lá, tirei a dúvida junto com a diretora da creche. Então isso acontece, é o meu trabalho, permita-me fazer, faço com transparência e sempre que posso, publico isso, porque preciso prestar contas com o meu eleitor, que é quem é o meu patrão que paga meu salário. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe mágica na política? Existe. Mágica? Na política. Na política, não. Por que eu estou te perguntando não, isso? Não existe mágica. Tem uma situação que não está muito clara, que é o seguinte. Como é que o Pimentel prometeu tirar o Estado da situação que estava, do governo dele? Qual que seria essa mágica? Vamos na seguinte cena. Ele tivesse ganho a eleição. A reeleição agora? Vamos supor que ele fosse reeleito. Como é que ia resolver esse problema da saúde? Ia continuar tendo... as verbas seriam repassadas? Porque não é estranho? 2 anos de mazelas, de repente, vamos supor que ele ganhasse a reeleição. Como é que solucionaria isso? 2 anos de mazelas depois que a bomba estourou. Sim. Porque se a gente for puxar aqui... O pavio já foi aceso antes. Não, porque se a gente for puxar aqui, desde que ele assumiu, que ele começou a segurar as verbas, por exemplo, da ampliação do Hospital Escola.
Eu falei muito isso ano passado, desde que eu visitei o hospital, e vi lá o prédio em construção, com 50 novos consultórios. Se nós teríamos 50 médicos atendendo a mais no hospital escola, se aquele prédio estivesse pronto. E desde que o graças a Deus podemos falar isso, ex-governador Pimentel assumiu há 4 anos atrás, que essa obra não recebe. Então, qual é a mágica? Se ele tivesse continuado, em janeiro agora, olha, nós somos a 21 dias do mês de janeiro. Você acabou de dizer que o atual governador também não conseguiu fazer esse repasse, com 21 dias. Então, são 21 dias do cidadão comum pagando imposto. Sim, todo dia. Todo dia. Não precisa nem citar o que é, né? Carro, imposto, e esse imposto que deveria ser passado para a cidade não está indo. Não existe mágica, Luciano. Porém, algumas pessoas ainda se deixam levar, se deixam acreditar em discursos, em falas, por razões ideológicas até. Isso é muito sério, isso é muito preocupante, porque, eu repito, a gente tem que ser muito técnico, a gente tem que ser muito formal dentro da lei quando a gente fala de política. Não existe mágica, não existe de solução fácil, não existe... O remédio é amargo, né? O remédio é amargo e é um só. Não tem como a gente acreditar que um governador que é economista, que depois de 4 anos deixou o Estado como estava, que ele iria salvar, que ele iria resolver a situação que ele mesmo criou. E eu digo isso, ele mesmo criou sim. Quando a gente vê as informações aí da quantidade de cargos comissionados com salários altíssimos, criados pelo governo do Estado, só para poder encaixar os seus apadrinhados bancado políticos. Bancado pelo imposto lá do cidadão. Bancado pelo imposto do pão, da gasolina, que deveria ter vindo para a prefeitura da sociedade, não veio. Foi para pagar salário de companheiro, de companheira, de amigo de partido, de colega de partido do governador. Isso é muito triste. E a realidade está aí, não sou eu que estou falando, não, são os números, são os relatórios da transparência que cada governo tem obrigação de publicar, estava lá escancarado. Isso aí é uma realidade muito triste que nós vivemos, que Minas viveu em razão de uma escolha errada que nós fizemos, em razão de uma decisão errada que nós tomamos. Então a gente torce muito aí. Eu estive, Luciano, em janeiro, dia 1º de janeiro, na posse do presidente Bolsonaro. Votei no Bolsonaro, todo mundo sabe disso, torço pelo sucesso da sua administração, acredito muito que vai trazer bons resultados para nós. Itajubá acredita, 70% de Itajubá votou em Bolsonaro, assim como 70% votou no Zema, então também acredita nele, torce por ele, e nós torcemos realmente pelo sucesso, tanto do governo federal como do governo estadual. Alguma mudança tinha que ser feita. Isso, para que nós possamos aí respirar melhor. E aqui eu falo com conhecimento de causa. Itajubá ainda está numa situação favorável, em razão do bom trabalho que a prefeitura tem feito na questão de gestão financeira. Digo isso, repito, por conhecimento de causa. Não é porque eu sou amigo do prefeito, não, que eu sou amigo dele. Mas não é por isso não, porque se eu não concordasse, eu diria também, e ele sabe disso. Mas eu sou testemunha, porque eu vivi e trabalhei junto por 5 anos. Eu sei o que eles tentam fazer, e aqui vai o meu cumprimento e o meu reconhecimento aos servidores públicos da prefeitura, que sabem, antes de qualquer um, o esforço que se faz para manter em dia os pagamentos, os investimentos, seja na área de saúde, seja na área de educação, seja na área de infraestrutura, nas obras que são necessárias. Agora, nessa hora de dificuldade que a gente vê aí o pronto-socorro da Santa Casa fechada, a gente vê muita gente sem responsabilidade dizer que a cidade tinha que parar de investir em outras coisas para dar suporte à Santa Casa. Não! A Santa Casa é uma instituição independente. Por mais que doa, nós precisamos saber disso. A verdade precisa ser dita. As verbas são destinadas. E outra coisa, por décadas Itajubá ficou patinando no desenvolvimento sem receber investimento de grande porte, enquanto Pouso Alegre fazia o dever de casa, enquanto Varginha fazia o dever de casa. Você tem que resolver o problema da falta de investimento, não alocar a verba. Exatamente. Você vai estar enxugando gelo. Então é necessário Itajubá receber sim os seus investimentos de infraestrutura, de qualidade de vida, de vias públicas. A obra está sendo feita no bairro onde eu moro, a medicina, meu Deus. A obra lá de combate às enchentes, isso precisa ser feito, daqui a um mês já está tudo embaixo da terra, ninguém vai lembrar mais. Mas é importante que seja feito assim, porque por décadas Itajubá ficou patinando, sem fazer o dever de casa, e por isso hoje nós não somos tão atrativos para empresas novas, para novos empreendimentos, para geração de empregos. O prefeito ele não pode se dar o luxo de focar só em um tema. Ele não pode se dar esse luxo. Porque se ele focar só em um tema, os outros todos despencam.
Então a prefeitura tem que estar focada em todos os temas ao mesmo tempo e aí medindo a prioridade de cada um na medida que a população exige isso. E a demanda da cidade hoje é por geração de emprego, o prefeito tem consciência disso e ele está investindo nisso desde que ele chegou lá, que é 1º de janeiro de 2013. Eu sei porque eu estava lá junto com ele. Então, depois de décadas de Itajubá sem receber investimentos que o tornasse atrativo, tornasse nossa cidade atrativa para novas empresas, o prefeito vem tentando recuperar esse atraso aí de mais de 10 anos, nos 5 anos que ele está lá. Então, é importante a gente deixar isso muito claro para a nossa população, e quem tem consciência do que é uma gestão pública sabe que a prefeitura tem que investir nas diferentes áreas ao mesmo tempo. Tenente Melo, antes de encerrar, eu queria que você fizesse o convite aí para essa reunião de 1h da tarde. Eu não sei se o ouvinte pode acompanhar lá. Pode sim. Pode ir lá, Pode ou como é sim. que ele faz para acessar isso? As reuniões de comissão são abertas ao público. Vai ser lá na Câmara. Vai ser no plenário da Câmara, hoje às 13 horas. 13 horas. Se o ouvinte tiver disponibilidade de lá estar, pode ir, será recebido, poderá acompanhar isso. Se não, poderá acompanhar isso ao vivo pela TV Câmara, pelo canal TV Câmara. da Câmara. Você entra no site da Câmara Municipal de Itajubá e lá tem o link para você assistir ao vivo a transmissão da reunião de comissão. É importante a população acompanhar assim, porque, como eu falei, temos que ouvir sem parcialidade. Todos aqueles que estão envolvidos no assunto, nós temos que ouvi-los, para poder entender, compreender e tentar ajudar. E essa reunião é uma fala única, né? Não, sem distorções, porque o sujeito escuta um falando, outro falando. Ali na reunião, se quem tiver interessado em realmente saber o que está acontecendo, a reunião é o melhor caminho. É o melhor caminho, porque lá estarão porque todos... exatamente. O caminho. A quem de direito está ali. É o local formal de fala Sim. e de apresentação de documentação exigida. Muito então, bem. é o local mais adequado para que se ouça. O vereador Vladimir me ligando aqui, um grande abraço para o vereador Vladimir, e o Israel também, secretário de governo, mandou que está na escuta. Falando. Bom, agradecer o pessoal que participou aqui. O governador, o secretário de governo, mandou aqui atualizando. A dívida do Estado é de 38 milhões de reais só com o Itajubá. Eu falei mais de 30 milhões? Sim. 38 milhões atualizada a informação. Tenente Melo, obrigado pela sua participação e deixar os canais abertos para que você possa retornar trazendo mais informações. Até a gente poderia combinar mais uma fala após a reunião de hoje. É possível. Depois de off a gente combina. Sim, estou à disposição. E você volta aqui para falar o que ficou decidido, quais são as normativas, o que vocês vão tomar de providência para que isso seja solucionado da melhor maneira possível. Com certeza, Luciano, estarei à disposição, sim. Agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade de me dirigir aos ouvintes da Futura, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e deixar claro, o vereador Tenente Melo